Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica Como Ela É. E no episódio de hoje, a gente vai ter o Vinícius Canavò. E eu acabei conhecendo ele numa palestra que teve lá na Faculdade de Educação e acabei me surpreendendo por ver um trabalho sobre rap dentro da universidade, que era uma coisa que, para mim, ainda não tinha tido um contato com isso. Então, seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, muito obrigado pela recepção. É muito bacana estar no podcast, é a primeira vez que eu participo e eu acho que vai ser uma experiência bem bacana. A gente poder trocar uma ideia e falar um pouco sobre muitas coisas, na verdade. É isso aí. Com certeza. Então, se tu puder me falar como é que tu começou a trabalhar com rap dentro da universidade, para mim seria uma grande resposta, assim, que me ficou desde aquele dia lá. Cara, é um percurso bastante longo, inclusive eu defendi o meu mestrado agora dia 29 de janeiro, e nele, em um determinado momento, no capítulo 1 da minha dissertação, eu falo um pouco sobre as minhas memórias acerca do rap. E lá eu, na dissertação, e claro, a resposta, ela não é, a pergunta não é bem sobre isso, mas acho que a dissertação ali eu consegui sintetizar bastante sobre isso. Eu tentei falar bastante sobre as minhas memórias acerca do rap, né, da minha vida com o rap, da forma como o rap ele foi se interlaçando com a minha vida e com a minha vida de pesquisa, né? Eu poderia dizer assim que esse meu interesse pelo rap ele começou já na infância, né? Porque eu jogava bola na frente de casa com vários amigos, etc e tal. Às vezes tocava algumas músicas na rua, tinha um vizinho que colocava alguns raps na época, Eminem, Racionais. Isso nós estamos falando de 2005, 2004, 2006, 2007, por aí vai. Mais ou menos nessa época. Mas não só isso, né? Algumas vivências que eu fui tendo, assim, como a perca de alguns amigos para o mundo do crime, ou até morrendo, uma série de coisas, assim, que são tratadas dentro das músicas do rap, foram acontecendo na minha vida. Então, uma coisa meio que foi aproximando a outra. Uma outra coisa, assim, que me aproximou bastante do rap foi que eu ia muito mal na escola. Eu ia muito, muito mal na escola, mas eu nunca me achei burro, assim, eu nunca eu tinha assim dificuldade de estudar aquilo que me impunham na escola. E as minhas notas eram bastante baixas, eu nunca repeti nem nada. Mas eu encontrei no rap e também um pouco em literatura marginal e em coisas do meu interesse, meio que um refúgio, assim, um refúgio, podemos dizer assim, um refúgio intelectual para estudar, para conhecer, para pensar coisas, né? Foi então que em 2014, né, de 2014 a 2016, eu me graduei em teologia numa universidade particular aqui do estado. E eu sempre fui muito precoce assim com esse negócio do TCC, sabe? Então, meio que na metade do curso eu comecei a pensar, tá, o que que eu vou pesquisar? E aí uma série de possibilidades vieram, assim, de temas que me eram caros, temas do meu interesse. E eu tinha um professor, que ele era, na época ele era o coordenador do curso, eu era muito amigo dele. Ele era muito próximo de cultura pop, dos artefatos da cultura, então, tipo assim, o doutorado dele foi sobre Dr. House, a série, entende? Então, ele sempre nos instigou nas aulas a olhar para os artefatos da cultura como, como artefatos que produzem algo e que esse algo ele pode dizer muito e que merece, sim, ser tratado no âmbito acadêmico, ser discutido no âmbito acadêmico. E o dia, assim, digamos, o insight que eu tive, eu nunca esqueço isso, eu sempre narro, quando me perguntam sobre, foi um domingo chuvoso, eu tava em casa, isso era 2015, não lembro bem o mês e tal, mas eu lembro que era um domingo bastante chuvoso, eu estava com fone de ouvido escutando Racionais, capítulo 4, versículo 3. E em dado momento da música, um momento específico da música, me bateu assim, nossa, tá aqui o meu... Isso é muito teológico, né? Na época eu fazia teologia. Assim, tá aqui o meu tema de TCC. E na hora eu dei um pulo da cama, isso era de noite, era umas 10, 11 horas, dei um pulo da cama, catei um papel e comecei a fazer alguns links, assim, com coisas que eu já tinha estudado no curso na época e com possíveis, buscando, né, possíveis categorias teológicas contidas nessas músicas. E aí, enfim, aí meio que aí começou
minha trajetória mais acadêmica, assim, com o rap, né? Mas a minha vida foi meio que sempre entrelaçada com as pautas do rap, e meio que eu segui isso no campo da pesquisa. Então foi um pouco dessa forma, e aí eu cheguei no mestrado. No mestrado eu já queria pesquisar o rap. Foi meio que isso, né? E ali, claro, ali eu acho que foi a grande guinada, né? Onde eu consegui sentar bases mais sólidas, remobilizar estudos, criar um arcabouço teórico mais robusto e produzir uma dissertação muito boa, assim. Não só eu digo isso, mas a banca achou bastante boa, e isso já é bastante importante também. Que bom, eu fico feliz que também já conseguiu ter uma aceitação da banca também. Que ligações foram essas que tu fez nesse dia chuvoso que tu estava escutando música? E que ligações foram essas que tu fez com o curso? Eu fiz algumas ligações, assim, cara, dentro da enunciação, assim, da música, né, daquilo que os rappers estavam cantando, eu consegui linkar com algumas categorias teológicas, assim, principalmente com profetismo no sentido amplo da coisa, não só no sentido cristão da coisa, mas em qualquer religião, assim, sentido teológico da coisa, e no sentido, e também um link com o messianismo, porque o profeta é aquele que anuncia, né? E o que o rapper faz dentro de uma música? Ele conta uma história. O rapper nada mais é do que um cronista. O rapper nada mais é do que um contador de história. Então isso se aproxima muito com a literatura das religiões, principalmente as religiões mais, digamos assim, as maiores religiões, né, as mais hegemônicas, como o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né? Não que outras não tenham isso, né? Tu pode trazer coisas da oralidade, como as religiões de matriz africana, tem muito ali também. Mas naquele momento eu me apeguei mais ao escrito, né? Então, desde aquela época, porque acho que isso é bastante importante, assim, eu sempre olhei mais para o escrito, para aquilo que estava escrito na música. Agora, no mestrado, remobilizando um pouco, eu consegui trabalhar um pouco mais com as nuances, com as percepções, né? Com aquilo que a música causa no sujeito e uma série de outras coisas. Mas na época eu estava bastante atento, no mestrado também, mais menos. Mas na época eu estava muito atento à literalidade da música, o que estava escrito naquelas letras. Então eu me apeguei mais aos textos dessas religiões que eu te citei, assim, e fiz alguns links. Perfeito. Tipo, na tua transição entre o colégio e a faculdade, o que tu te fez escolher a teologia? Cara, na verdade eu não escolhi, né? Eu fui seminarista entre 2013 e 2017. Então eu era meio que obrigado a fazer, entende? Mas foi um curso bastante bom, me acrescentou bastante. Inclusive tem coisas que eu quero usar ali num possível doutorado mais para frente, que tem aqui se meio que se entrelaçam com questões teológicas, com questões religiosas. Mas foi isso, a decisão meio que se deu por isso, né? Mas na época eu teria feito outro curso, provavelmente. Na época eu teria feito ciências sociais, eu acho, história, mas era o que tinha, digamos assim, né? Então, se tu pudesse ter essa opção, assim, tu teria, então, optado por ciências sociais. Por alguma coisa nessa área, na época, assim, né? Na Sim. época, hoje eu já não faria esses cursos, hoje eu faria o curso que eu faço também na graduação, que é pedagogia, né? Faço na URGS. Mas, mas na época, com certeza, teria sido algum desses dois, na verdade. Não, perfeito, mas já era uma coisa meio consolidada na tua cabeça esse rumo mais ou menos que tu queria tomar, assim. Era, com certeza. Era consolidado, sim, sem dúvida. E, Mas, a partir da opção que eu tive de vida, eu tive que meio que abdicar dessa vontade e fazer esse outro curso. tu tinha alguma influência já de algum professor no colégio ou foi pela tua vivência de forma geral, assim? Cara, eu acho que foi na vivência, assim, de modo geral, mas eu acredito muito nos professores, assim, na escola, sabe? Eu considero, por exemplo, que eu não tive bons, tipo, eu tive bons professores de exatas, mas que eu não constituí relações muito próximas. Os professores que eu era mais próximo na escola eram professores de filosofia, de sociologia, sabe? Eram mais desse campo. Então, eu acho que a amizade, a proximidade, a parceria com esses professores me fez também ter um gosto por, por essa área, assim, né? Inclusive no ensino médio, assim, eu não estudava, eu super mal, mas, tipo, eu li o Príncipe de Maquiavel, sabe? Muito porque um professor um dia falou do Maquiavel na aula e eu curti isso no segundo ano do ensino médio. E eu ia mal na escola, sabe?
também li o Manifesto do Partido Comunista na época, né, do Karl Marx e do Friedrich Engels na época, sabe, coisas desse tipo. Então, um pouco dessa relação com os professores, essa proximidade, me aproximou dessas leituras e essas leituras me aproximaram desse campo de estudo, né. Hoje, por exemplo, se tu for pegar meu referencial teórico, assim, de um mestrado em educação, ele tem muita base na filosofia também. Então, eu sou muito agradecido, assim, também pelos meus professores na época, sobretudo no ensino fundamental, sim. Mas acho que no ensino médio foi mais determinante, sabe? Essa parceria, essa proximidade. Isso é engraçado, né? Porque a gente acaba criando. Porque se tu for pegar, por exemplo, tu disse que era um mau aluno, digamos assim, em relação à questão de notas. Mas, pô, tu tá lendo livros desse tipo nessa época, é uma coisa que, pô, é extremamente notável. Tu ter um aluno que, fora de uma graduação, tá lendo livros desse patamar, assim, e às vezes isso não é notado, né? Isso não é levado em consideração dentro da escola, então é complicado. Mas e como é que foi para ti quando tu começou assim? Como é que tu começou o mestrado? Como é que foi essa proposta? Como é que isso aconteceu? Cara, assim, na época que eu terminei a teologia, eu já tinha muita vontade de ser pesquisador, né? De fazer um mestrado. Então, desde do final de 2016 em diante, eu queria fazer um mestrado. Então, como eu ainda estava nessa instituição religiosa, eu não podia naquele momento fazer, mas eu não deixava de estudar. Até que no final de 2017, tipo, um ano depois que eu me formei, eu disse, cara, eu não quero bem isso. Até poderia ficar aqui, mas eu queria ter mais oportunidades de estudo, porque é o que eu realmente gosto. Então, eu optei por sair e buscar esse mestrado. Então, eu saí em dezembro de 2017, fiz a seleção em março e passei. Mestrado em Educação da URGS. Então se deu um pouco dessa forma, assim, esse processo, né? Mas já era uma coisa que tinha muito em mim, acho que desde pequeno eu sempre fui muito curioso, sabe? Sempre fui muito curioso, assim. Eu lembro que quando eu estava na quinta série eu fiz um trabalho sobre Egito e dinossauros. Tipo, um negócio nada a ver uma coisa com a outra. Já tinha coisa, sabe? Me dizendo ali que eu sou um cara curioso e eu acho que curiosidade é uma das principais características para um pesquisador, sabe? Para alguém que quer fazer um mestrado, um doutorado. Não, perfeito. Eu acho que tu resumiu muito bem isso aí. E agora tu vai ter que me contar sobre como é que foi esse trabalho de Egito e dinossauros, porque eu fiquei curioso, né, sendo da biologia. Cara, eu não lembro, assim, eu lembro que foi uma mostra científica na escola e tu podia pesquisar sobre qualquer coisa. E eu gostava muito de dinossauros e do Egito, de modo geral, assim, da história do Egito, dos faraós e tal. Sei lá por onde que eu fui influenciado. Acho que todo menino, toda criança gosta muito de dinossauro, assim, é meio, não sei se toda, mas é bem comum, assim, e depois isso se perde bastante, né, quando a gente vai crescendo. Eu acho bem louco isso. Isso Mas para mim é louco, mas para mim acaba sendo ao contrário até. Tipo, eu lembro que eu não tinha apego com dinossauros. Tipo, eu achava meio, sei lá, era meio que na minha cabeça na época, era meio que tipo um desenho que as pessoas acreditavam e tinham apego, eu não tinha, fazia relação da existência realmente daquele ser vivo há anos atrás, né, vários anos atrás. E depois de um tempo, assim, começando a estudar um pouco mais, tudo mais, que foi me dar um estalo pô, realmente esse bicho existia, né? Realmente esse ser vivo existia. Então, para mim, é engraçado porque é um processo meio contrário, assim. Como é que é trabalhar, como é que é falar sobre secar ali um álbum de rap, como é que isso funciona? Porque isso me despertou tremenda curiosidade, assim, porque o cara acaba. Eu escuto também bastante rap, assim. Para mim, acho que foi uma forma também de conhecer muito, querendo ou não, de culturas diferentes da minha, de situações diferentes da minha. Mas como é que é trabalhar isso? Porque o cara acaba debatendo entre amigos, mas como é que é tu trabalhar isso de forma uh, não é séria, mas uma forma mais técnica, assim. é bastante complexo, assim, essa pergunta, né? Porque
tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração. Um deles, assim, é o primeiro, né? Eu gosto bastante de rap, sempre fui consumidor de rap, e então eu precisei procurar referenciais teóricos, professores, linhas de pesquisa mais heterodoxas para pesquisar um artefato da cultura que é produzido pelas camadas populares. Se eu chegasse com um projeto desse em linhas mais ortodoxas, em espaços mais ortodoxos, eu seria descartado na hora, porque as pessoas não veem valor nas produções da cultura, seja o rap, seja o funk, pode ser um filme, enfim, as produções da cultura de modo geral, sobretudo das camadas populares. Então, eu fui me alinhando a teóricos, professores e conceitos, um arcabouço teórico todo, e pessoas, de fato, como já salientei, que me possibilitaram fazer esse tipo de estudo. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante, que é tu te sentir bem também no espaço onde tu tá estudando. E esse espaço, para mim, naquele momento da teologia, foi um professor, né? E durante o mestrado foi a linha dos estudos culturais em educação, na URGS, né, com os professores que eu tinha ali, sobretudo com a minha orientadora, que é uma pessoa magnífica, que já trabalhava com as pedagogias culturais, porque o rap nada mais é que uma pedagogia cultural, segundo a minha concepção. Existem outras formas de enxergar ele, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas foi um pouco assim nessa direção. Mas também tem uma outra coisa que é bastante importante, assim, por exemplo, eu tô bastante desgastado em relação ao rap, assim, eu tô cansado de pesquisar sobre o rap. Eu gosto de escutar rap, eu gosto de consumir a cultura hip hop, só que chegou num momento, assim, da minha dissertação que eu já estava muito, muito cansado de escutar rap, eu estava cansado de pesquisar aquilo. Aliás, eu nem tinha vontade mais de escutar rap em momentos que eu não estava estudando. Então, assim, por exemplo, o meu objeto de estudo foi o Djonga, foram as músicas do Djonga. Eu não escutava mais Djonga, eu escutava só na hora que eu tinha que dissecar essas letras. Então já estava se tornando cansativo. E aí vem uma outra coisa, né? Que é sobre esse esquadrinhamento de um material, empírico que tu vai analisar, né? É o compromisso que tu estabelece com ele, né? Porque quando a gente gosta muito de alguma coisa, o compromisso de pesquisa é dobrado. Então eu até jogo um pouco com isso na minha dissertação. Eu falo que eu sempre fui um consumidor apaixonado, mas eu precisei deslocar essa posição para a posição de um pesquisador apaixonado. Aquele que é apaixonado, sim, pelo objeto, mas é tão apaixonado também pelas teorizações e pesquisa de forma muito séria. Então, se eu tivesse que tecer críticas, expor coisas que, para um consumidor, às vezes não é tão legal, ou para alguém que ama muito um objeto de estudo, sei lá, um artefato, o que for, é difícil da gente tecer certas críticas. Eu tive que abdicar um pouco dessa posição de consumidor. Eu não vou dizer abdicar, mas eu tive que negociar, então, essa posição de consumidor apaixonado para uma posição também de pesquisador apaixonado, para ter compromisso com ambos os lados, né? Tanto com o artefato da cultura que eu estou pesquisando, que eu gosto, quanto com a pesquisa, né? Por uma questão ética. E eu acredito que isso deve ter sido bem difícil, assim. Eu acho que tu tirar essa situação, esse apego que tu tem, o primeiro apego, digamos assim, que tu tem, que é a tua relação com a música, deve ser muito difícil, porque tu já criou, tu já estabeleceu aquilo durante um tempo, e aí tu tem que, num período de tempo muito menor do que aquilo foi criado, tu tem que trocar tudo. Então, eu acredito que deve ser muito difícil, assim, esse processo. E eu te entendo perfeitamente, assim, essa situação de tipo, tu, ao invés de tu não querer mais consumir, tu não querer mais ouvir, porque tu já tá cansado, assim. Porque, pô, imagina tu ter que, não sei quantas vezes tu tinha que ouvir a mesma música, ouvir o mesmo álbum. Então, realmente devia se tornar uma coisa maçante, assim. Mas enfim, eu acho que é bem. Meu, foi um trabalho assim que eu achei muito diferente e muito válido, assim. E qual foi o impacto que não sei se tu chegou a avaliar impacto, mas como ferramenta educacional, assim, o rap? Tá, assim, em relação à minha, eu acho que tem duas coisas. O rap, enquanto uma ferramenta educacional, eu acho que ele é muito válido, assim, porque não só dentro de espaços formais
de educação se articula formas de ser e de estar no mundo. E formas de ser e estar no mundo é basicamente o que a pedagogia faz. A pedagogia, ela constrói concepções de mundo e concepções de sujeito. Ela forma sujeito, ela forma visões de mundo. Então, o rap ele também tem uma visão de mundo que é bastante válida e que ele precisa estar cada vez mais engendrado, ao meu ver, dentro dos currículos escolares. Não necessariamente o rap enquanto uma ferramenta pedagógica, mas todo esse panteão de coisas sobre o que o rap fala. Sobre desigualdade social, sobre criminalidade, sobre uma segunda, terceira ou quarta oportunidade para as pessoas, uma série de críticas que são tecidas e são bastante necessárias ao Estado, à instituição policial. Então, não necessariamente o rap precisa estar dentro da escola, mas aquilo que o rap fala precisa estar cada vez mais sendo pensado e problematizado dentro dos currículos escolares. Seja da forma que for, o rap ele é só mais uma voz, só mais um braço forte de uma série de lutas que já são pensadas e articuladas há muito tempo, seja pelo movimento negro, seja pelo próprio funk, seja por algumas críticas de cinema, por literatura. Isso aí já vem sendo articulado há muito tempo em vários espaços. O rap ele é mais um braço forte para isso. E aí, claro, né, além do espaço formal, de fato, de educação, a própria música, ela atua pedagogicamente. E aí tem bastante a ver com a minha dissertação, que foi basicamente isso que eu defendi, que o rap ele se configura como um tipo específico de pedagogia. E a partir das músicas do Djonga não é qualquer tipo de pedagogia do rap, porque a gente não pode falar de uma pedagogia do rap, porque existem várias. Cada grupo, cada música, por vezes, ela está articulando um tipo específico de pedagogia. E as músicas do Djonga que eu selecionei, porque eu não analisei todas, o Djonga tem mais de... Sem contar participações, bom, ele tem 4 álbuns, em cada álbum tem 40 músicas. Mais alguns singles aqui, mais alguma música ali, chega, sei lá, umas 60, 70 músicas dele. Sem contar os feats que ele faz com outros, né? Então eu selecionei, eu tentei selecionar músicas que se enquadravam dentro da categoria de insurgência, ou seja, músicas que movessem e formassem os sujeitos à insurgência, a não aceitar o status quo, a não aceitar as coisas como estão, sabe? A lutar contra a desigualdade, contra a injustiça social, étnica, de gênero e por aí vai. Então eu busquei letras de música e as músicas em si, composições do Djonga que falassem e movessem o sujeito à insurgência, né? Então eu tive que fazer uma análise de todas as 40, porque eu selecionei, eu tirei fora os singles, fiquei só com os álbuns, né? Então eu tive que olhar as 40 músicas do álbum e mais Olho de Tigre, que é um single. Olho de Tigre por quê? Porque Olho de Tigre formou aquele grande mantra que é o fogo nos racistas, né? Então tu vai nas movimentações e coletivos, as movimentações étnicas, as movimentações dos coletivos negros, por exemplo, como teve a morte da Marielle, do Nego Beto há pouco tempo no Carrefour, uma série de outras mortes de crianças negras, como a menina Ágata. É muito comum nessas manifestações tu escutar o fogo nos racistas da boca de pessoas que nunca escutaram Djonga, porque o rap é muito pouco consumido no Brasil. O rap ele é o estilo mais influente do mundo, é o mais escutado nos Estados Unidos desde 2017, 2018, mas no Brasil ele perde para sertanejo, para gospel, para funk, uma série de outros gêneros. No Brasil o rap é muito embaixo, isso é muito estranho, porque o rap tem tudo a ver com o Brasil. Isso não é eu que digo, isso é o África Bambaataa, que foi o cara que meio que articulou, criou o movimento hip hop lá nos Estados Unidos, né? O Brasil tem grupos de rap muito fortes e que são muito reconhecidos fora, mas que são muito pouco escutados no Brasil. Todo mundo conhece o Mano Brown, todo mundo sabe quem é Racionais, mas pouca gente de fato escuta se tu for comparar com outros gêneros musicais. Então, eu meio que selecionei esse material empírico através do crivo da insurgência e também de outros, passou por outros processos de triagem, porque não tinha como eu analisar 40 músicas em 2 anos. Então, no final, eu fiquei com 13 músicas, né? Do Djonga, né, que fossem direcionadas para essa categoria de insurgência. Perfeito. Tu comentou sobre a África Bambaataa e eu sei, eu já vi foto tua com ele. Tu teve oportunidade de conversar com ele sobre isso ou como é que foi assim? Não, cara, não tive oportunidade de conversar. Ele estava na casa de cultura do de hip hop de Esteio.
né, que é a primeira e maior casa de hip hop da América do Sul. E ele tava lá para festejar, eu acho que um ano da casa de hip hop. Tava ele, tava o Taíde, tinha mais gente, agora eu não tô lembrando dessa gente mais famosa e tal. E aí ele tava saindo do show, eu pedi para tirar uma foto com ele, tirei e tal. Foi só isso, né? Mas a movimentação que eu tenho hoje menos, assim, com pandemia e tal, mas um pouco antes eu já tinha largado um pouco de mão, assim, por me dedicar um pouco mais à pesquisa, mas eu procurei, assim, estar no meio dos coletivos de rap, né, dos coletivos independentes de rap aqui da minha cidade, né, em Canoas. Então tem bastante grupo de rap aqui, tem, tem alguns coletivos de rap que se organizavam para buscar por vias de política pública na cidade incentivo a shows, a arte do rap, do hip hop de modo geral, né? Então, esse coletivo não tinham só rappers, tinham também grafiteiros, b-boys e b-girls, e que lutam até hoje por mais incentivo a essa cultura que é bastante ainda marginalizada, né? Cara, como é que tá sendo a pedagogia agora para ti? Como é que tu tá levando isso? Por que tu resolveu entrar? Cara, eu entrei na pedagogia por causa do mestrado, né? Então, eu entrei no mestrado em 2018, em agosto de 2018, e eu vi cara, eu queria estar mais dentro desse campo da educação, porque quando eu comecei a estudar algumas coisas do mestrado, apesar de eu já ter tido atuado como professor, pouco eu estudei sobre educação mesmo. Então, meio que eu senti um déficit, fazendo um mestrado em educação, eu senti um déficit de estudos no campo da educação de modo geral. Então, eu procurei a pedagogia meio que uma forma de sanar esse problema que eu estava tendo no momento, e está sendo bastante gratificante. Assim, o curso é muito bom, meus colegas, de modo geral, são ótimos. Eu tô atrasado em relação ao ano que eu entrei em 2019/1, por questões do mestrado, né? Então, eu sempre faço menos cadeiras, mas tudo que eu estudei, todos os professores que eu conheci, eu gostei muito, e tudo que eu estudei, eu gostei bastante. Óbvio, né, que quando a gente já está um pouco mais calejado na pesquisa, tem coisas que tu escuta numa aula que tu já não, que tu entende que aquilo ali é pertinente, tem que ser estudado, é importante, mas tu já não vê mais daquela forma. Não que não seja importante escutar outras vozes, outras teorias, outros autores, mas eu acabo dando um pouco menos de importância até para não causar um pouco de confusão teórica, né? Porque, tipo assim, é aquela coisa, assim, faculdade de educação, né? Na FACED URGS, eu quero dizer. Tu tem dois cânones ali, tu tem tanto o Paulo Freire quanto o Michel Foucault, e os dois não dialogam basicamente em nada, né? Não que eles sejam opositores, mas para pensar a educação eles pensam, os dois são gigantes, os dois são ótimos, mas ambos pensam de forma diferente. Então, se tu estuda com o Paulo Freire, é difícil tu estudar Foucault. E se tu estuda Foucault, é difícil tu ter maturidade para estudar Paulo Freire. E eu admito isso. Hoje eu não tenho maturidade para estar lendo e estudando teorias que são muito diferentes, porque senão eu vou acabar me confundindo naquilo que eu pesquiso no momento. Mas ambas as formas, essas duas e três e quatro e cinco formas diferentes de olhar para a educação, elas são extremamente pertinentes e necessárias, né? Nenhuma delas é totalizante, nenhuma abarca todos os problemas, mas todas têm o seu valor para a educação. E tu pretende, a tua intenção fazendo a pedagogia, não sei se tu tem realmente uma intenção, mas, enfim, é uma pergunta, uh, é te agregar como pesquisador, é te agregar como para, de repente, fazer o doutorado? Qual foi, assim, tua intenção, se tu teve, no caso? Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu nunca fiz nada por dinheiro, sabe? Eu sempre fiz por gosto, por amor às coisas. Mas a gente vive numa sociedade capitalista, né, cara? A gente tem que pensar também no amanhã. Eu faço pedagogia também pensando muito em ser professor universitário, sabe? Não te digo atuando como pesquisador dentro de um PPG, assim, mas o meu sonho mesmo é ser professor universitário, mesmo que não seja, saliento, como um pesquisador dentro de um programa de pós-graduação. Mas eu busquei a pedagogia também como uma complementação formativa a primeiro momento, por necessidade, por querer conhecer mais o campo da educação, mas também, em segundo momento, para ter essa complementação curricular, né? Para eu ter o diploma de pedagogo também. Foi por isso.
Bom, então se tu puder deixar alguma recomendação de livro, de pessoa, de música, né? Porque a gente falou tanto sobre música, então se tu também quiser deixar alguma recomendação de música, enfim, fica livre aí para te dar tuas recomendações. Cara, de música, eu poderia dizer assim, escutem muito rap. Eu acho que o rap ele diz bastante coisa sobre a brasilidade, muita coisa sobre o Brasil, muita coisa sobre as coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Claro, assim, principalmente Racionais, sabe? Racionais, Sabotagem, Facção Central, esses caras mais antigos, mas olhar para uma nova geração que também é muito boa. E aqui eu vou salientar o Djonga, né? As músicas do Djonga são incríveis, mas existem outros rappers também da nova cena que são tão bons quanto, né? Seja enfatizando mais em pautas caras a questões sociais, étnicas, bem como aquelas músicas mais com teor de brincadeira, com teor mais lúdico. Então, acho que escutar Djonga, mas não deixar de escutar os antigos é bastante importante. Não, te fazer uma pergunta assim que me veio agora, que eu lembro que foi proposto uma vez o álbum do Racionais para como uma leitura para o vestibular. E eu lembro que deu uma grande polêmica. Qual a tua percepção em relação a isso? Qual a tua opinião sobre isso? Porque é um problema que acaba se gerando e eu não sei se existe tanto debate sobre isso ainda. A minha opinião é que sou totalmente favorável à inserção desse tipo de literatura, porque o rap e a música não deixa de ser um tipo de literatura dentro do vestibular. Porque também é algo que foi construído pela cultura popular, tanto quanto Chico Buarque, quanto Caetano Veloso, quanto Toquinho, Vinícius de Moraes. É a mesma coisa. Só se faz de uma forma diferente, mas se falam de coisas às vezes muito parecidas. E mesmo que não fale de coisas tão parecidas, é tão importante quanto. Eu acho que quem colocou isso e tem até hoje é a universidade, é a Unicamp. Acho que desde 2017 tem como o álbum do Racionais, o Sobrevivendo no Inferno, que eu acho que é de 97 ou de 2002, eu sempre me confundo, como literatura obrigatória. Então eu sou totalmente a favor, não que tenha, e saliento, não que tenha que ser a música rap, entende? Mas olhar para esses fenômenos da cultura e tentar inserir cada vez mais eles dentro do meio acadêmico, porque eles já estão na nossa vida no dia a dia, por que não inserir eles ali também, sabe? Eles têm tudo a ver com o meio acadêmico, eles falam sobre questões sobre questões caras a coisas que nós estudamos e como disse, por si só por estar relacionado com a vida das pessoas, acho que ela já tem bastante valor, né, para ser estudado, para ser pensado. Então, eu sou super a favor, assim, da inserção desse tipo de literatura. E saliento, não especificamente o rap, mas o rap, o funk e outras formas de arte, digamos assim. Eu acho que acaba o medo assim de se colocar isso é expor uma situação marginalizada, é expor uma situação que nem todo mundo queria que fosse vista, né? Então, eu acho que o grande problema, o grande debate que se gera quando se coloca isso numa literatura para um vestibular, que é uma situação que teoricamente é comum a todos, então eu acho que é o grande problema que se gera é esse, assim. É, Mas não tenho dúvida, assim, porque quando tu seleciona algo, quando a gente opta por algo, a gente está deixando um monte de outras coisas de fora. E isso fala muito sobre as concepções de mundo que a gente tem, né? E eu acho que isso é bastante perceptível na prova do Enem, né? Conforme cada governo que a gente vai tendo, a prova ela vai um pouco se modificando, né? Certas questões elas vão sendo super colocadas de lado, enquanto outras vão sendo enfatizadas, né? Algumas áreas do saber, como as exatas, são às vezes colocadas lá em cima e as humanas colocadas um pouco em escanteio e vice-versa, né? Conforme o governo que às vezes está no poder. Isso reflete dentro da escola, isso reflete dentro dos currículos, isso reflete no Enem, no vestibular. Acho que é bastante importante isso. Contudo, no Brasil, por enquanto, as universidades públicas elas têm se estabelecido como polos intelectuais, às vezes até demais, de resistência frente ao que vem se fazendo na educação básica, que tem menos força assim para resistir, né?
por uma série de fatores, principalmente financeiros. Eu acho que a gente acaba tendo uma valoração diferente, assim, tipo, tem que ser sei lá, tem que ser o Pequeno Príncipe para ser leitura obrigatória. Então, eu acho que ainda tem essa situação mais tradicional, digamos assim. Mas, enfim, pode continuar tuas indicações aí, eu acabei te interrompendo. Cara, como música eu já deixei, né? Mas eu acho que para quem curte história do hip hop, para quem quer conhecer mais a história do hip hop, tem duas séries no Netflix hoje que são bastante interessantes, né? Que é o The Get Down. Ela é um pouco mais ficcional, mas ela é muito biográfica. Hip Hop Evolution, que vai falar bastante e de forma bem detalhada mesmo, sobre as bases do hip hop, como que ele foi criado e como ele foi se difundindo e como foi sendo criado subgêneros. Tem também a genealogia do hip hop 1 e 2 em quadrinhos, que é do Ed Piskor, são livros relativamente um pouco mais acima do preço, mas para quem quer conhecer, além de serem livros muito bonitos, eles são bastante informativos também. Então, acho que para a história do hip hop é isso. Agora pensando um pouco assim em literaturas assim para fazer também um pouco de divulgação da minha pesquisa assim. Acho que para pensar um pouco assim em questões relativas à insurreição, aos novos, enfatizando essa necessidade de lutas micropolíticas se fortalecerem. Quando eu digo lutas micropolíticas, eu estou falando das lutas étnicas, das lutas de gênero, de uma série de outras lutas dos grupos identitários. Eu sugiro o livro Esferas da Insurreição, da Sueli Hounick. Acho que ele é bastante interessante. Eu indico também o Kafka para uma literatura menor, que é do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, porque ali eles mostram como que certos tipos de arte, como certos tipos de literatura, e especificando uma arte menor, uma literatura menor, digamos assim, como que elas se caracterizam como uma contraconduta ao poder dominante, né? Não ler só Hamlet. Na época, claro, eles escreveram em outra época, não ler só Hamlet do Shakespeare, mas ler também, sei lá, o Kafka, né? E aí eles vão botar uma série de características para essa literatura menor. Um outro livro que eu achei bastante interessante nos últimos tempos que eu li foi o Desobedecer, né, do Frederic Gross, porque ali ele explora essa questão assim de diante de tantas catástrofes, genocídios, fome, miséria, por que as pessoas não se indignam? Por que as pessoas não se colocam em um levante? Por que as pessoas não vão cada vez mais para a rua? Por que as pessoas não destituem um poder vigente que tem naquele momento ou uma forma de governo? Se tem tanta coisa errada no mundo, tanta coisa assim bem séria que vem acontecendo, assim, muitas delas a gente nem tem acesso, né? E o outro assim que eu acho que é para quem curte arte de modo geral é o Levantes, que é um livro chamado Levantes, que é do George G. Huberman, que é para olhar também assim o estético como algo político, né? Que a arte ela articula ideologia, que a arte ela articula questões políticas, né? E não poderia por fim deixar de deixar como indicação que eu acho que isso é mesmo em doses homeopáticas, ela é bastante importante, pelo menos na minha vida, assim, eu sempre vou indicar que é ler bastante Clarice Lispector. Clarice Lispector escreve de uma forma muito suave, muito bacana, e ela fala sobre muitas coisas, muitas coisas. Então, assim, acho que para dias bons e para dias ruins, Clarice Lispector sempre é uma boa pedida. E é isso. Então tá, te agradeço a presença, foi muito bom, peço perdão se acabei tocando muito na tecla do rap, mas era uma curiosidade minha, Nossa, mas então tá, bom, eu peço que o pessoal acesse então nas nossas redes sociais, que todas são a Bioquímica Como Ela É, acesse nosso canal no YouTube, também é Bioquímica Como Ela É, vê a nossa revista online, que também é Bioquímica Como Ela É, e a nossos podcasts estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, do Spotify, Deezer, todas. Também no Lumina Podcast, que é a plataforma de podcast da URGS. E é isso, então, mais uma vez, obrigado, Vinícius. Gostei muito da conversa. E é isso aí, até uma próxima. pode crer, até uma próxima, foi ótimo. Tamo junto. O podcast Eu Cientista é produzido pelo NAPEAD, produção multimídia para a educação da URGS e com a edição de Gustavo Maluf.